Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhando para Damasco. No vídeo de hoje, vamos estar dando início a um novo ciclo, um novo projeto de retomada a pilares e bases que tenho fundamentado este canal. Dito isso, gostaria de dizer que a partir de hoje vou estar iniciando um novo conjunto de vídeos. Vão ser 3 vídeos, todos eles baseados na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, os versículos 10 até em diante, certo? Hoje, mais especificamente nesse vídeo, gostaria de tratar com vocês acerca de um tema bastante importante, mas que muitos de nós, inclusive eu, né, temos ignorado. E principalmente pelas ofuscações e também a partir pela o brilhantismo, de certa forma, que o mundo moderno nos dá, o conforto, e não sendo contra tais confortos que o mundo moderno também nos dá, acabamos deixando isso um pouco de lado ou pouco se importando com o mesmo. Eu estou falando de uma guerra ao qual nós não temos preparação ou capacidade de lutarmos sozinhos. Não é uma guerra que será vencida por os nossos próprios esforços, por estratégias bem definidas e também, e nem mesmo, pelo mais alto nível de padrão de treinamento físico. Não. Esta guerra a qual me refiro é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual mais especificamente falando. E nós, sem estarmos embasados, sem estarmos preparados, sem termos uma preparação concisa em bases espirituais, e se nós não nos fortalecermos espiritualmente, estaremos fadados ao fracasso. E são com essas palavras que eu gostaria de iniciar agora a primeira parte do nosso vídeo. Essa foi apenas uma pequena introdução. E a parte que eu quero iniciar com vocês é o capítulo 1, Nas Trincheiras. E vamos dar início nessa preparação como recrutas, postos em nossas trincheiras, preparados, recebendo instruções para o nosso combate, para o campo de batalha que está por vir. E é a partir disso, nas trincheiras, que vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, mais especificamente no capítulo 6. Acompanhem comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, vamos ler nesse vídeo do versículo 10 até o versículo 12. Vamos ler. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bem, aqui já podemos ver a preparação, mas vamos dar um contexto, um pouco uma pitada de contexto, para podermos entender um pouco melhor o que Paulo quer dizer nestes versículos. Bem, Paulo muito provavelmente, né, estava preso em Roma quando ele escreveu esta carta para a igreja de Éfeso. Tíquico, um dos seus conterrâneos e que lhe seguia, veio dessa igreja lá em Éfeso, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, se eu não estiver enganado geograficamente, né? Ele acaba indo para Roma, ver Paulo na prisão, para levar informações acerca da igreja em Éfeso. E se você pegar a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 até esse capítulo 6, Paulo ele vem dando instruções, vem falando, vem introduzindo, vem dizendo as bênçãos espirituais que a igreja de Cristo passa a ter a partir do momento que foi recebida a graça salvífica de Deus. E aí a gente tem bênçãos falando acerca do comportamento, que a gente pode ver muito bem já nesse capítulo 6, aí bem no início, do versículo 1 até o versículo 10, né? Acerca do comportamento, da prática,
acerca também de dons mais espirituais, né, a concisão do Espírito Santo com a igreja, de certa forma, e a carta aos Efésios, em sua parte do 1 até o 6, vai falando dessa introdução, dessas bênçãos que a igreja recebe. Porém, você pode perceber que Paulo ele estava preso em Roma, né, quando ele escreveu essa carta. E isso é importante. Por quê? Porque esse tom que Paulo vai falar em Efésios, já no capítulo 6, já finalizando a carta, é justamente para dizer que não é pelo fato de sermos cristãos, não é pelo fato de termos a igreja, não é pelo fato de estarmos com Cristo, em Cristo, confiantes em Deus, crentes em Deus, acreditar em Deus, ou simplesmente o fato de sermos ditos cristãos, que vamos estar livres deste mundo tenebroso, que vamos estar livres de desafios e livres de problemas. Não. Paulo mesmo estava passando por problemas e ele queria falar isso na carta aos Efésios. E ele trata isso muito bem já em Efésios, no capítulo 6, nesses versos que vamos agora discutir. Bem, se você prestar bastante atenção, depois desse pequeno contexto que eu dei, né, Paulo ele vai tratar aqui de um combate, né, de uma batalha espiritual, e o título do capítulo 6 é a armadura de Deus, de certa forma, nesse conjunto de versículos, mas nós não vamos tratar aqui da armadura em si neste vídeo. E eu já logo adianto que não vai ser algo tão profundo, algo tão complexo, né? Algo que vale trazer as profundezas do oceano deste tema, que é de muita suma importância. E já de recomendação, eu recomendo para vocês que esse vídeo vai estar sendo baseado não somente nas escrituras, que é a parte mais importante, mas também no livro Batalha Espiritual, de Augusto Nicodemos Lopes, e também gostaria de trazer algumas citações do livro O Peregrino, de John Bunyan. Tá certo? Mas vamos dar prosseguimento depois desses pequenos detalhes. Paulo já começa, se você observar aqui, trazendo à tela os versículos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está basicamente nos tratando aqui depois de ele ter explanado, né, todo esse quesito aqui de práticas, de obediência, de honrar pai e mãe, né, de como deve ser a prática e o relacionamento, a comunhão entre os cristãos, ele fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, basicamente, aqui está nos levando, trazendo à mente a nossa vulnerabilidade. Ele está trazendo à mente de que nós precisamos estar constantemente em um relacionamento contínuo com Deus e saber que não é de nós, não é que nada de nós vem de bom, né? Como ele já diz em outras cartas, nos Romanos, né, que é uma carta excelente, ele traz esse tratado que não vai sair nada de bom do ser humano, não vai sair nada de bom de nós, mas aqui ele está dando um complemento que é Cristo, é Deus quem vai nos fortalecer. Cristo já venceu a batalha na cruz, mas isso também não quer dizer que, de certa forma, nós não vamos passar por dificuldades. Mas, focando nesse quesito, é Deus a quem temos que buscar forças. É a Deus que nos dá a perseverança. É Deus que nos traz os desafios. E é a partir dele que temos que ser fortalecidos. É a partir dele que temos que ter essa coragem, essa convicção, esse detalhismo em perseverar e para ele consagrar. Entendem? E já adiantando, né? Vamos voltar aqui para a cena. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu quis fazer essa analogia com uma trincheira, porque vamos conjecturar, não levando isso para o texto bíblico, mas para a nossa imaginação. Vamos supor que aqui Paulo fosse um sargento, né, e nós fôssemos os recrutas e os soldados. Paulo está trazendo instruções do comandante geral da tropa, entende? E essas são as instruções. Estamos nas trincheiras se preparando para ir para a terra de ninguém, para o campo de batalha, para o combate. E é termos essa noção de que basicamente é isso. A vida cristã, a vida espiritual não é brincadeira, não é um campo de mar de rosas, não é uma planície cheia de árvores, de gramado, não. Não é isso. Paulo ele está dizendo claramente aqui. Peguem a armadura, revistam-se da armadura. Não literalmente, porque
E logo mais a gente vai entender o que são as partes dessa armadura, mas em um sentido um pouco mais espiritual, né? Então ele já leva para que a gente se revista, já coloca em nosso corpo, nossa mente, o capacete, a couraça, a espada, o escudo, levantemos tudo isso. E por que eu quis trazer o exemplo de O Peregrino, de John Bunyan, para exemplificar um pouco melhor aqui, né? Eu não quero trazer muitos detalhes da obra, porque muito pelo fato que eu ainda já estou quase finalizando o livro, mas também porque eu não quero estragar a leitura magnífica que é deste livro, do mesmo, tá certo? Basicamente, o Peregrino vai tratar da história de Cristão, esse é o nome do personagem que eu vejo que é o principal, e ele passa por diversos desafios. Ele acaba tendo acerca de um camarada que está sonhando, e ele sonha com esse cristão. Esse cristão ele vai percorrer todo um percurso dificultoso, todo um percurso problemático, que ele vai perdendo os fardos rumo à cidade celestial. E um dos detalhes é quando ele encontra com Apólion, quando ele, antes dele se encontrar com Apólion, que é um demônio, ele acaba recebendo a armadura de Deus literal, entende? Nesse sonho. E ele acaba lutando contra esse demônio, entende? Que é chamado de Apólion. Mas, retornando aqui ao nosso pensamento-chave, de certa forma, a vida cristã não é brincadeira, a vida cristã não é um mar de rosas, não é algo bom o tempo inteiro. É claro que vai haver as bênçãos. Paulo ele deixa isso muito bem claro. Ele deixa isso muito bem claro nos primeiros capítulos dessa carta. Ele vai trazer as bênçãos que a igreja recebe, motivo de sermos alegres. E aí vamos ter cartas mais posteriores, como Filipenses, né, que vai trazer o motivo de alegria que devemos ter em Cristo. Colossenses vai trazer um motivo de nós não sucumbirmos perante as tristezas e as maldades que tem nesse mundo, mas devemos ser alegres em Cristo, né? E que nossa alegria não deve se limitar somente a esse mundo. Mas essa carta ela vai dando prosseguimento e já querendo adiantar, se formos ver a partir do versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo traz aqui o nosso inimigo, entende? Ele traz o que estamos lutando, o que estamos nos defendendo. Cristo já venceu na cruz. Ele já venceu tudo isso. Porém, o motivo de termos essa armadura é para nos defender. Porque sabemos que o mundo é tenebroso, que estamos ainda neste mundo, que a igreja, que o cristão ainda está nesse mundo. E ele vai receber ataques de todos os lados. Se você tem uma fé, se você acredita em um Deus, né? Nesse Deus verdadeiro, nesse Deus fiel, leal, amoroso, justiça também, de certa forma, você vai receber ataques. Mas não é uma guerra física, não é com tanques, não é com fuzis, com rifles de assalto, não é com espadas, mas é uma batalha em regiões celestes. É uma batalha que vai direcionando e, é claro, Deus já está com sua soberania sobre o controle da mesma. Porém, devemos saber que existe sim esta batalha espiritual ao qual estamos submetidos e que a igreja sofre constantes ataques e que o cristão em si sofre constantes ataques. Podem vir em formas espirituais, podem vir em formas físicas e também em formas de tentações, de certa forma. E qual é o pensamento, a lição que a gente gostaria de tirar, né, lendo esses 3 primeiros versículos? E, basicamente, o cerne principal é que, sim, neste mundo, enquanto estivermos aqui, vai ser uma luta, vai ser bastante dificultoso. Sim, eu concordo. Temos problemas, temos dificuldades. Sempre vai ser assim, sempre foi e sempre será assim enquanto estivermos nesse mundo. Porém, se tivermos a Cristo, temos a certeza maior. Temos algo que está por vir. Temos que lutar constantemente contra o pecado, temos que lutar constantemente contra a hipocrisia. Porque não adianta ser cristão, falar coisas belas, estar dando uma de bonzão, porque bom não há um justo nenhum sequer, somente Deus, só um bom que é Deus. E como já
vem esse quesito de verdade e tudo mais, devemos buscar consagrar nossas vidas a essa virtude, a estarmos completamente submetidos a uma busca profunda por Deus. E quando eu falei do mundo moderno no início do vídeo, é porque estamos imersos em luzes, muita informação e prazeres momentâneos, rápidos e que nos dão recompensa rapidamente. Já não temos mais uma fé muito convicta, porque fenômenos podem ser explicados pela ciência e não sendo contra a ciência, muito pelo contrário, mas já não temos mais uma explicação, uma revoltura, um revestimento espiritual para determinadas áreas de nossa vida. Acabamos sempre querendo botar 100% tudo em revestimento de uma análise racional e lógica, muito por conta do positivismo, muito por conta do iluminismo e por essas outras correntes ideológicas de séculos passados e que ainda nos transbordam nos dias de hoje. Não sendo contra nada disso, não julgando, querendo ser aqui um juiz, mas querendo apenas dar um pouco de direcionamento para lembrar que a Bíblia ela já deixa bem explícito que o ser humano, o cristão, quem quer que seja, vive e está envolto em uma batalha. E nos próximos vídeos vamos entender melhor as armas que temos para lidar, para nos defender de tamanha crueldade e de tamanha peleja. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você que esteja assistindo aqui tenha gostado. Peço perdão por qualquer inconveniência, qualquer erro de interpretação. E que Deus possa estar nos abençoando e nos dando direcionamento, sabedoria e iluminação. E que possamos ser candeia nesse mundo em que as trevas parecem ser a entidade que governa e rege constantemente, sem controle, todas as partes geográficas e limites do imaginário. E limites também do pensamento. Mas não. Podemos ser uma candeia, podemos ver uma luz. A luz que enche essa candeia é a luz do divino, é a luz do eterno. Espero que você tenha gostado. Este é o vídeo de hoje. Deus possa nos abençoar e até o próximo, se assim Deus nos permitir.